Era uma manhã comum. O relógio da sala, aquele mesmo que marcava o ritmo da casa há décadas, parou de repente. Para muitos, seria apenas um defeito. Pilha fraca, talvez, mas para Arthur, aquele som que cessou parecia dizer algo mais. O tempo estava lhe cobrando. Ele viveu sempre com pressa. Pressa para crescer, para vencer, para ser alguém. O problema é que nessa corrida esqueceu-se de viver. Quando o relógio parou, ele percebeu que não lembrava a última vez que tinha tomado café com calma, olhado o céu ou escutado o riso de sua filha sem pensar nos e-mails que precisava responder. Nos dias seguintes, Arthur começou a notar o silêncio. Era estranho. Ele se incomodava com o som da própria respiração. Foi então que percebeu. Ele havia enchido sua vida de compromissos, mas esvaziado de sentido. O relógio foi consertado, voltou a funcionar. Mas algo nele continuava parado, menos a sensação de que o tempo, de alguma forma, já tinha escapado. E foi ali, olhando os ponteiros girando outra vez, que Arthur entendeu. O tempo não é inimigo, é mestre. E quem vive correndo dele, morre sem perceber que ele só queria ensinar. Essa revelação não foi um trovão, mas um sussurro que ecoou nos corredores vazios de sua alma. Ele olhou para as próprias mãos, que sempre estiveram ocupadas, digitando, assinando, construindo um império de concreto, mas que raramente haviam se demorado em um abraço. A sua filha, a pequena Sofia, agora já uma adolescente, passava por ele como um vulto. Ele lembrava dela criança, correndo pela casa, mas as memórias eram como fotografias antigas, desbotadas. Onde ele estava quando ela aprendeu a andar de bicicleta sem as rodinhas? Provavelmente em uma reunião. E no seu primeiro dia de aula, preso no trânsito, a caminho de mais um negócio fechado. A esposa, Helena, tinha um olhar cansado, mas resiliente. Quantas vezes ela tentou puxá-lo para uma dança na sala e ele respondeu com agora. Não, estou ocupado. A ocupação era sua identidade, sua armadura, mas por baixo dela, quem era Arthur? Ele já não sabia. Decidido a mudar, sua primeira tentativa foi desajeitada. Ele apareceu na cozinha na manhã seguinte e disse: hoje eu vou levar a Sofia na escola. Sofia e Helena trocaram um olhar de surpresa, quase de desconfiança. No carro, o silêncio era pesado. Arthur tentou puxar assuntos sobre a escola, sobre os amigos dela, mas as respostas eram monossilábicas. Tudo bem. Legal. Ele se sentiu um estranho na vida da própria filha. Aquele trajeto, que deveria ser um momento de conexão, foi apenas mais um compromisso cumprido. Só que desta vez, o objetivo era ser um bom pai. Ele estava tentando agendar a espontaneidade e percebeu que não funcionava assim. Ao deixar Sofia na porta da escola, ele disse eu te amo, que soou mais como uma obrigação do que como um sentimento. Ela apenas acenou e entrou. Arthur voltou para casa desanimado. Consertar o relógio tinha sido fácil. Consertar a sua vida parecia uma tarefa impossível. Ele sentou-se na poltrona em frente ao relógio, que agora marcava o tempo com uma precisão quase zombeteira. Tic-tac, tic-tac. Cada segundo parecia um lembrete do tempo perdido. Foi Helena quem o encontrou ali, perdido em pensamentos. Ela sentou-se ao seu lado e, sem dizer uma palavra, apenas segurou sua mão. O toque dela foi a primeira coisa real que ele sentiu em anos. Não era um aperto de mão de negócios, nem um gesto apressado. Era um toque de presença, de paciência. Você não perdeu tudo, Arthur, ela disse suavemente. Você só se perdeu de si mesmo, mas o caminho de volta ainda existe. Naquela noite, em vez de ligar o notebook após o jantar, Arthur propôs algo inusitado.
Que tal olharmos aquele álbum de fotos antigas? Sofia revirou os olhos, mas Helena sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Eles se sentaram no tapete da sala e as páginas amareladas começaram a contar a história que Arthur havia esquecido. Ali estava ele, jovem, segurando Sofia recém-nascida, com um olhar de puro assombro. Em outra foto, ele a ensinava a dar os primeiros passos no parque. Havia fotos de férias na praia, de festas de aniversário, de momentos simples. Arthur via a si mesmo nas fotos, mas não se reconhecia. Aquele homem sorria de verdade. Ele estava presente. Eu lembro desse dia, disse Sofia, apontando para uma foto onde ela, com uns 5 anos, estava nos ombros dele, ambos rindo. Você me contou que as nuvens eram feitas de algodão doce. Arthur sentiu um nó na garganta. Ele se lembrava, vagamente, mas se lembrava. Aquele fragmento de memória era como uma semente. Na semana seguinte, ele começou a fazer pequenas mudanças. Cancelou reuniões que poderiam ser e-mails. Saiu do escritório na hora certa. Em um sábado, em vez de ir para o clube de golfe, ele surpreendeu a família com uma cesta de piquenique. Foram ao mesmo parque da foto. No começo, foi estranho. Ele não sabia bem como relaxar. Mas então, deitou na grama e olhou para as nuvens. Ainda parecem algodão doce, ele disse para Sofia, que estava ao seu lado. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Foi uma vitória. A grande virada, no entanto, veio de uma forma inesperada. Helena, que sempre amou jardinagem, tinha um pequeno canteiro no quintal que Arthur mal notava. Um dia, ele a observou de longe. Ela cuidava das plantas com uma dedicação e paciência que ele nunca teve para nada além dos negócios. Ele se aproximou e perguntou: "O que você está plantando?" Helena explicou sobre cada muda, sobre o tempo de cada flor, sobre a necessidade de sol e de sombra. "As coisas levam tempo, Arthur", ela disse, sem olhá-lo diretamente, enquanto afofava a terra. "Você não pode apressar uma semente. Você a planta, rega, dá as condições e confia. Você espera." Naquele momento, ele entendeu: a sua vida, a sua família eram como aquele jardim. Ele não podia consertar tudo da noite para o dia, com um grande gesto. Precisava cultivar, precisava regar com atenção, dar o sol da sua presença e, acima de tudo, ter paciência e confiar no processo. A partir daquele dia, Arthur começou a sua própria jardinagem. Ele passou a buscar Sofia na escola todos os dias, mas sem a pressão de ter conversas profundas. Às vezes eles apenas ouviam música juntos. Ele começou a cozinhar com Helena nos fins de semana, aprendendo suas receitas e rindo dos seus próprios desastres culinários. Ele redescobriu o prazer de ler um livro sem um propósito produtivo, apenas pela história. Ele ligou para velhos amigos com quem não falava há anos, não para fazer networking, mas para saber como estavam. Lentamente, o silêncio que antes o assustava começou a se preencher não com barulho, mas com significado. O som da sua própria respiração já não o incomodava. Era o ritmo da sua nova vida. Um ano depois, na manhã do seu aniversário, Arthur acordou com o som do relógio da sala. Tic-tac, tic-tac. Mas agora, o som não era uma cobrança. Era uma melodia. Era a trilha sonora da vida acontecendo. 1 segundo de cada vez. Ele desceu as escadas e encontrou Helena e Sofia na cozinha, preparando um café da manhã especial. Havia um bolo com uma única vela. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Sofia o abraçou forte. "Feliz aniversário, pai." Foi um abraço demorado, real. Helena se juntou a eles. Ali, no meio daquele abraço, Arthur sentiu o tempo parar de novo, mas desta vez não era um defeito no mecanismo. Era
a plenitude. O relógio na parede continuava a girar, mas Arthur havia finalmente aprendido a viver dentro do único momento que realmente importa: o agora. Ele entendeu que a maior riqueza não era o que ele tinha construído, mas os momentos que ele estava finalmente aprendendo a cultivar. O tempo não tinha escapado. Ele sempre esteve ali, pacientemente, esperando que Arthur parasse de correr e começasse a dançar com ele. Obrigado por assistir a essa história. Se ela tocou você de alguma forma, deixe seu like e compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões como esta. Até a próxima.